Senhor.
teu Espírito. Louvado seja Glória a Deus. Irmãos, uns que puderem, abra comigo as suas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Escrito está, o tema nos traz a ressurreição. E no fim do sábado, quando já depontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como
como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver do lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos irmãos, rapidamente, aqui após a crucificação, no terceiro dia, pela manhã, Jesus ele ressuscita. Antes da morte ele disse: eu dou a minha vida para depois a tomá-la. Nós acreditamos, irmãos, que a vida de Cristo, o que aconteceu foi algo totalmente notório. Na ressurreição, Jesus ele nos traz, eu creio que uma grande lição, irmãos, que com certeza aqueles que não irão preceder ou participar do arrebatamento, com certeza, se nós, quando ele voltar, nossos corpos estiverem no pó da terra, biblicamente diz a palavra que nós iremos ressuscitar. Nós iremos ressuscitar e ganhar um corpo incorruptível, um corpo, irmãos, semelhante ao do Senhor. Amém, querido? Então, irmãos, assim como o próprio Deus, ele teve prazer e graça em ressuscitar o seu Filho Jesus, com certeza, a gente, mesmo morrendo na esperança, quando também nós iremos ressuscitar. E são esses barcos do Evangelho, essa esperança que fica em nosso coração e em nossa mente. Porque ele falou um dia: eu voltarei. Mesmo se ele voltar e não nos encontrar com vida, nos encontrar no pó da terra, nós vamos morrer na esperança. A esperança vai conosco. E quando ele bradar nas nuvens de glória, com certeza nós também iremos ressuscitar. Glória a Deus. São palavras, uma palavra de palavra, uma esperança imortal, que não pode morrer. Jesus, ele vem. E eu creio, irmãos, que Deus com certeza já tem reservado para nós a eternidade, querido. Amém, querido? Porque creia, a nossa vinda, o nosso estar na sua presença não é em vão. Deus com certeza um dia irá nos recompensar com glórias e glórias e glórias. Amém? Glória a Deus. E eu e você irá ouvir aquela frase: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Amém, querido? Entrai pelas portas e contemplai o vosso Deus. Amém, irmão? Então essa esperança é que nos move, que nos faz prostrar e dizer: Deus, ele é santo. Amém, querido? Glória a Deus. Irmão, ficar de pé fazendo uma oração em nome de Jesus. E logo após, a pastora Eunice tem a oportunidade para louvar o Senhor, e a gente vai recolher as ofertas. Logo após, o pastor Marco vai dar lugar na terra. Amém, querido? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, amor, misericórdia e compaixão, Senhor, por estarmos aqui na tua casa de oração mais uma vez, crendo, ó Pai, na tua palavra, Senhor Jesus, queremos agir, ó Deus, a permanecer na tua presença, a crer, ó Pai, no sobrenatural, Senhor, Pai, verdades imortais, Senhor, que está em nosso coração e nossa mente, nos ajude, Deus, a sermos servos melhor cada dia, Senhor, e não desfalecer nas promessas que o Senhor prometeu para nós, ó Pai. Permanece conosco de uma forma toda especial, em nome de Jesus, amém? Pastora Denise.
Nasceu para a igreja. Amém. Louvar o Senhor com louvor. Às vezes a gente fica triste, fica batido, mas Jesus nos olha e nos vê. Amém? Vamos cantar Vendavais. Coisa linda, Jesus. Vamos louvar o Vendavais. Eu lembro da minha época, eu era bem novinha, tinha 15 anos, né? Eu cantei muito esse hino. Assim, falar os nossos corações. Alguém falou teu nome para mim.
servo do Senhor e pastor Marcos, nós estamos a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar, estenda sua mão para cá. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nós já ouvimos da tua parte nesta noite. Pedimos para que nesta noite o Senhor continue falando conosco agora, por intermédio da tua palavra, Senhor. Usa teu filho com poder, com autoridade, com graça, para ministrar ao nosso coração o teu querer e a tua vontade, Pai. Fala conosco, Senhor, e também com aqueles que nos acompanham por esta live. Em nome de Jesus, toca em cada vida e em cada coração. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Poder sentar, querido. A paz de Cristo para a igreja. Amém. Glória a Jesus. Mesmo assentados, vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler 1, 2 e 3. Glória a Jesus. Aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler 1 e o 2. Amém? Amém? Graças a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o acompanhava, ou melhor, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: Viu à beira do lago 2 barcos deixados pelos pescadores. Viu à beira do lago 2 barcos deixados pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Amém? Amém? Graças a Deus. Aleluia. Queridos, está muito alto aí não no som da igreja? Está muito alto as caixas aí? Quiser dar mais retorno, eu agradeço. Está ótimo. Eu estava lendo esse texto e comecei a imaginar. Muitas das vezes nós nos frustramos. Nós nos frustramos talvez por um projeto que não foi avante. Nós nos frustramos com amizades. Nós nos frustramos por um planejamento que muitas das vezes não saiu de acordo com aquilo que nós planejamos. Nós nos frustramos porque, às vezes, nós confiamos demais em alguém e acabamos nos decepcionando. E a frustração, ela causa uma decepção em nós. Ela causa dor. Ela causa momento de fraqueza. Ela nos causa momentos de fracasso. Tudo isso por causa de uma frustração. Tudo isso por conta de algo que você tentou fazer. Você depositou forças. Você depositou toda a sua garra, toda a sua capacidade. Obrigado, Silvana. E simplesmente você não conseguiu chegar onde você queria chegar. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos justamente uma pessoa
que estava passando, que vivenciou, que viveu uma frustração na sua vida. E é engraçado que quando a gente olha para esse texto aqui, para essa história, e aí eu queria até dar um tema, deixar um tema para nós, para nossa meditação aquilo que você tanto busca pode vir depois da sua maior frustração. Aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto sonha, ela pode vir, você pode receber, você pode conquistar depois de uma maior frustração. Porque quando nós olhamos esse texto, a qual nós lemos 2 versículos, nós encontramos aqui Jesus mais uma vez exercendo o seu ministério. Nós encontramos aqui Jesus mais uma vez reunido em volta de uma grande multidão. E quando essa multidão está ao lado de Jesus, nós vemos uma multidão faminta, nós vemos uma multidão desejando ouvir. E é engraçado que Jesus não perdia tempo. Quando Jesus observa aquela multidão, Jesus automaticamente, ele olha e ele percebe que é mais um momento importante para ele ensinar, para ele ministrar, para ele falar a respeito do reino, para ele falar a respeito de salvação, para ele falar a respeito daquilo que ele veio fazer. E aqui nós nos deparamos aqui justamente no versículo de número 2, que diz assim: Jesus viu à beira do lago 2 barcos, e os pescadores estavam lavando as suas redes. E quando Jesus olha a multidão e Jesus olha o barco, Jesus tem a ideia de: eu vou até o barco, eu vou entrar no barco para eu ministrar para essa multidão. E o versículo 3 diz assim: entrou em um dos barcos que pertencia a Simão Pedro. Eu fiquei lendo esse texto e eu fechei meus olhos por um instante, e eu comecei a imaginar a cena. Os pescadores lavando as suas redes, e um pregador querendo ministrar, querendo pregar ao povo. E quando Jesus olha à beira do lago 2 barcos, Jesus fala: eu vou entrar num barco desse. E talvez Pedro lavando a sua rede, vendo Jesus vir em direção ao barco, talvez Pedro no seu coração, eu fiquei pensando isso, talvez Pedro no seu coração fala: não entra no meu barco, não entra no meu barco, não entra no meu barco. Estou cansado, estou frustrado, não estou a fim de receber ninguém, não estou a fim de conversar com ninguém, muito menos ouvir um pregador. Observe, eles passaram a noite toda pescando, exercendo aquilo que eles mais sabiam fazer. Eles decidiram: olha, vamos sair agora à noite, nós vamos pescar, nós vamos ao alto mar, nós vamos lançar as nossas redes e os nossos barcos voltarão cheios de peixes. Eles conheciam esse lago, eles conheciam aquele lugar, eles sabiam que se eles lançassem a rede, automaticamente os peixes viriam. Não foi a primeira vez, não foi a primeira noite da pesca, não foi a primeira vez que eles foram a esse lugar pescar, não. Eles eram pescadores de profissão, eles conheciam o mar, eles sabiam qual era a melhor hora de lançar a rede, eles sabiam qual era a melhor hora de ir em alto mar pescar. Eles foram. O texto vai dizer que eles voltaram e voltaram decepcionados, frustrados, porque nada apanharam. E agora eles estão lavando as suas redes para ir fazer o quê? Depois de uma jornada de trabalho, para casa, descansar, porque um outro dia viria.
Eles passaram a noite toda pescando, trabalhando, não pegaram nada. Eles queriam lavar as redes e voltar para sua casa. Talvez receber aí um carinho da mulher, olha, uma palavra de ânimo de alguém lá dentro da sua casa. Calma, não fica preocupado. Amanhã vai ser um outro dia. Hoje não teve peixe, mas amanhã pode ter. Eles queriam voltar para casa. Eles estavam lavando as suas redes, porque eles precisavam descansar. Passaram a noite toda trabalhando, tentando pescar. Lançava a rede, não vinha peixe. Lançava a rede do outro lado, não vinham peixes. E aí eles lavando as suas redes, vem um pregador querendo pregar. Mas Pedro não estava afim de receber Jesus no seu barco. Pedro não estava afim de ouvir um longo sermão depois de uma noite de trabalho. Pedro queria ir para sua casa. Mas Jesus olha e fala, eu vou entrar nesse barco aqui. E esse barco aqui, sabe de quem era? De Pedro. Queridos, aquilo que você tanto busca pode vir depois de uma maior frustração. Às vezes nós depositamos tanta confiança em algum projeto, em alguma coisa que estamos fazendo, que quando nós olhamos, nós estamos mergulhados em um grande problema e nós não vemos nada acontecer diante dos nossos olhos. Só nos resta nos frustrarmos. Só nos resta nos decepcionarmos com aquilo que não aconteceu. Você já imaginou? Você gastar tanto tempo, você dedicar tanto tempo do teu esforço, da sua vida por alguma coisa. Você está falando, olha, eu estou depositando meu tempo, eu estou depositando as minhas forças, porque eu sei que quando eu chegar lá, vai estar pronto. Quando eu chegar lá, eu vou encontrar. Quando eu chegar lá, eu vou obter sucesso. E quando você chega lá, não está pronto. Quando você chega lá, não obtém sucesso. Você olha e fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu gastei todo o meu tempo. Será que tudo isso que eu fiz foi em vão? Foi isso que aconteceu com Pedro. Foi justamente isso que aconteceu com Pedro. E esse acontecimento, essa situação, deixou ele totalmente frustrado, decepcionado, desacreditado. Sem saber o que fazer. Porque nós estamos falando aqui, não é de uma pessoa aventureira na pesca, não. Não é de uma pessoa que acordou com o pensamento, hoje eu vou pescar, não. Nós estamos falando aqui de uma pessoa profissional da área. Uma pessoa que conhecia o mar, uma pessoa que sabia como lançar a rede, e quando lançar a rede, e onde lançar a rede. Mas o texto vai dizer que eles não apanharam nada, não pegaram nada. E aí Jesus entra no barco de Pedro e começa a ministrar, começa a pregar, começa a falar. E eu imagino Pedro cansado, sentado no canto, nem um pouco interessado no que Jesus estava falando, nem um pouco interessado na ministração, mas falando, eu estou aqui, porque ele está no meu barco. Mas assim que ele sai do meu barco, eu vou para casa descansar. Eu vou para casa descansar. Chega uma hora que a Bíblia não fala quanto tempo Jesus ficou ali ministrando, mas chegou uma hora que o sermão, que a ministração teve um fim. Acabou. Sabe o que Pedro disse? Ufa, agora eu vou para casa. Agora eu vou poder descansar. Jesus chega até Pedro. Talvez Pedro fale, ele está vindo até a mim para agradecer, no mínimo para agradecer, por ter usado o meu barco. Não. Jesus chega até Pedro e fala, Pedro, vamos pescar. Não. Não. Primeiro, eu estou cansado. Segundo, já lavei as redes. Né, Tonho? Tonho está rindo ali. Terceiro, não é hora de pescar. Os peixes não estão lá. Eu fui no melhor momento, onde a hora que os peixes estavam lá. Agora não é hora de pescar.
Pescar é à noite, é onde os peixes saem. Aí é hora de, mas durante o dia não é hora de pescar. Pedro, vamos pescar. Jesus chama para Pedro para ir em alto mar de novo pescar. Depois de uma grande frustração, o que é que vem? Aquilo que você tanto espera. O que Pedro queria? Peixe. O que Pedro buscava? Peixe. O que Pedro foi fazer em alto mar? Pescar peixe. E agora Jesus chama eles para voltar a pescar. E o texto vai dizer que Jesus fala assim, ó. Versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão e a todos, lance a rede para pescar. Aí Simão responde, Senhor, esse Senhor aqui é reconhecendo quem era Jesus. Mestre, esforçamos a noite toda, trabalhamos a noite toda. Então já não era mais a noite, já era dia claro. E não pegamos absolutamente nada. Mas, porque és tu que está nos mandando, então iremos lançar as redes. E quando fizeram e quando lançaram, veio tão quantidade de peixe que as redes começaram a se romper, a se rasgar. Ou seja, depois de um grande dia de frustração, depois de um grande dia de decepção, Pedro viveu um grande milagre na sua vida. Observe aqui que Pedro não ficou prostrado na decepção. Ele ficou decepcionado, mas não se prostrou nela. A decepção pode até vir a nós. A decepção pode até chegar na nossa porta e falar, cheguei. Mas nós não vamos acomodar ela na nossa vida. Podemos até estar decepcionados, mas não permanecer decepcionados. Porque depois de uma grande frustração, Deus tem milagre, Deus tem surpresa, Deus pode te surpreender. Eu não sei o que você tem projetado. Eu não sei o que você tem sonhado. Eu não sei quais são as tuas conversas entre você e Deus. Eu não sei quais são as tuas frustrações diante daquilo que você tem conversado com Deus. Você tem falado, Senhor, eu tenho tentado há tanto tempo. Senhor, eu tenho sonhado, eu tenho feito tanto para conseguir esse sonho, mas quando eu estou se aproximando, parece que ele se afasta de mim. Eu não consigo tomar posse, eu não consigo. Isso me frustra, isso me magoa, isso me machuca por dentro, isso me diminui a ponto de eu olhar para mim e falar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas nessa noite, Deus nos chama para voltar ao mar, para pescar. Pedro precisava pescar peixe, você precisa pescar o quê? Aquilo que você tanto tem sonhado. Jesus chama, ei, volte, vamos voltar mais uma vez, tenta de novo. Tenta mais uma vez. Ontem não deu certo, hoje quase deu certo, mas amanhã Deus tem surpresa para você, se você tentar, se você acreditar. Pedro viveu uma grande frustração na sua vida, e nós vemos uma segunda frustração de Pedro, que quase destruiu a vida dele. Jesus aqui no final desse texto aqui, dessa passagem, dessa história, Jesus chama Pedro aqui e diz, olha, no versículo de número 10, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócio de Pedro, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. De agora em diante você será pescador de homens. É engraçado isso, que estava Tiago, João e Pedro. Tiago também era discípulo, se tornou discípulo. João também se tornou discípulo. Pedro se tornou discípulo. Mas Jesus só falou isso para Pedro.
engraçado, pastor. Eu poderia ter falado para os três, ó, larga os três a pesca aí, que vou fazer de vocês três, que são pescadores, que se tornarão meus discípulos, eu irei fazer de vocês pescadores de homens. Não, Jesus disse, Pedro, você será pescador de homens. Aí o texto conclui, eles, plural, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram de ser pescador para ser seguidor de Jesus. Deixaram de seguir os seus objetivos para seguir os objetivos de Jesus. Deixaram de seguir os seus sonhos, buscar os seus sonhos, os seus ideais, para viver milagres e promessas com o Senhor Jesus. É engraçado isso. Porque nós queremos viver o milagre. Nós queremos viver o sobrenatural. Nós queremos ver tantas coisas. Mas quando o Senhor nos pede para deixar, é difícil isso acontecer. Às vezes nós não queremos deixar. Nós não queremos deixar a nossa casa, o nosso cobertor, como um dia hoje tão frio, e vir para a igreja. É difícil isso. Não estou falando, eu falo porque para mim é difícil. Algumas coisas é difícil para mim. Mas o Senhor está nos convidando, deixa tudo, eu vou fazer de vocês alguma coisa melhor. E aí o Senhor faz uma promessa diretamente para Pedro. Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe. A partir de hoje você vai ser meu discípulo e você vai ser um grande pescador de homens, de almas. Pedro abandona a pescaria, Pedro abandona a sua profissão. Pedro não questionou, não perguntou, Senhor, e quem vai levar o mantimento para minha casa? Quem vai ser agora o mantenedor da minha casa? Quem vai trabalhar para manter o meu lar? Pedro não questionou. Pedro abandonou, deixou a profissão e começou a seguir a Jesus. Com o quê? Com um objetivo. Qual era o objetivo? Qual era o sonho de Pedro agora? Ser pescador de... É isso que eu quero. Eu vou atrás disso. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu sonho. Eu vou estar com Jesus, mas ele falou que eu vou ser pescador de homens. É isso que eu vou correr atrás. A partir de agora, eu serei pescador de homens. Pedro começa a caminhar com o Senhor. E aí nós vemos uma segunda frustração na vida de Pedro. Uma segunda frustração na vida do apóstolo Pedro. Eu acho que está aqui em Lucas 22, deixa eu ver se é esse aqui. Marcos, capítulo 16. Isso aqui. Nós vemos que Pedro, antes de ler esse texto com vocês, uma certa feita Jesus estava no jardim de Getsemane, e aí Judas chega com uma turma para prender Jesus. Prendem Jesus, levam Jesus preso, os discípulos se dispersam, e Pedro vai na miúda. Sabe o que é miúda? Escondido. Isso é um linguajar baianês. Escondido. Olhando ali de longe, acompanhando de longe. E o texto vai dizer que antes de Jesus falar, olha Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Pedro, não, isso jamais. Eu estou convicto. Isso jamais vai acontecer comigo. Sabe por quê, Jesus? Porque eu tenho uma convicção dentro de mim.
eu vou ser pescador de homens. E esse negar aí vai me atrapalhar. Eu jamais vou te negar. Porque eu tenho um objetivo agora. Eu larguei a pesca para ser um pescador de homens. Eu vou correr atrás disso. Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pegam Jesus, prendem Jesus, e Pedro começa a seguir de longe, quando de repente tem um pessoal, ali você conhece o texto, tem um pessoal à beira de uma fogueira se aquecendo por causa do frio. Pedro se aproxima também para se aquecer. E aí algumas que estavam ali ao redor daquela fogueira, daquele fogo, reconhece Pedro. E Pedro olha e diz, tu és Galileu, tu és um dos discípulos, não é? Não, não sou. Não faço parte desse grupo, não. Nem sei quem são esses, nem sei o que quer dizer falar discípulo. Outra pessoa fala, parece que eu já te vi com Jesus, tu fala como ele? Não, não conheço. Uma mulher chega e reconhece Pedro e fala, tu não é um dos discípulos, eu não já vi você como Jesus, andando com Jesus. Pedro mais uma vez fala, não, eu juro que eu não conheço esse homem, eu não sei do que você está falando. Eu nunca ouvi falar desse homem, que conversa é essa? Você está levantando um falso contra mim. No nosso dia seria o quê? Esqueci a palavra agora que eles usam na internet. E aí, quando o Pedro está falando isso, Jesus olha para Pedro, o galo canta, Jesus olha para Pedro, o galo cantou, Pedro negou 3 vezes, Jesus olhou para ele. E aí, quando Jesus, o olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus, Pedro se lembra do que Jesus tinha falado. E aí o texto vai dizer que Pedro sai dali amargurado, decepcionado, mais uma vez, frustrado. Ele sai chorando, ele sai com vergonha daquele lugar. E ele vai ao encontro, talvez, onde os discípulos estavam. E ao chegar lá onde os discípulos estavam, João encontra um Pedro, não mais um Pedro eufórico, dizendo, olha João, eu serei agora pescador de almas. Ele me convidou para pescar, ele me convidou para ser um dos seus. Mas João encontra um Pedro chorando, um Pedro decepcionado, um Pedro falando, João, acabou. João, já era, João, não vai mais acontecer. João, não quero mais. E João olha para Pedro e fala, Pedro, calma. Pedro, calma. João, como calma? Você não sabe o que aconteceu, calma. Calma. João, eu traí. Eu decepcionei. Eu fiz aquilo que não era para fazer, porque eu o conhecia. Eu vi os milagres. Eu vi Lázaro sendo ressuscitado. Eu vi quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Eu vi quando Bartimeu voltou a enxergar. Eu vi tantos. João, eu andei sobre as águas. João, eu experimentei o poder de Deus, mas eu traí. Calma. João, ele disse que iria me fazer pescador de almas, mas isso não vai mais acontecer, porque eu me frustrei, eu traí, eu decepcionei, eu estou frustrado. Calma, Pedro. Calma. Talvez João estava falando, calma, Pedro, depois de uma grande frustração, você vai viver o milagre de Deus, calma. Porque muitas das vezes, querido, nós nos frustramos, e quando nós nos frustramos dentro da igreja, sabe o que a gente faz? Dá tchau para o pastor, aqueles que têm coragem. Aqueles que têm coragem vai embora, que nem tchau dá, né, pastor? Quando nós nos frustramos na empresa, a gente dá um jeitinho para permanecer lá.
Mas quando nós nos frustramos dentro da igreja, nós procuramos a primeira porta aberta para ir embora, para sair fora. E aqui nós vemos um Pedro mais uma vez frustrado, decepcionado. Por quê? Porque ele tinha traído o mestre, ele tinha negado a Jesus. E aí João tentou, isso é um pensamento meu, não está na Bíblia não, viu, irmão? Depois vocês vão falar, o pastor Márcio pregou um negócio que tem nada a ver na Bíblia isso aí. É um pensamento meu, pelo amor de Jesus. É só uma ilustração. E aí João tenta acalmar Pedro. Pedro, calma. E aí, engraçado, para nós finalizarmos justamente o texto que o pastor Dorival leu. Maria vai ao sepulcro. E aí encontra um anjo lá. Que vem buscar? O que procura entre os mortos? Ah, eu procuro Jesus. Mas não está aqui. Para onde os levaram? E aí Jesus aparece e fala para ela, olha, não chores, eu ressuscitei. Volta lá, avisa aos meus irmãos, aos meus discípulos, aos meus escolhidos, que eu ressuscitei, que eu estou vivo. E aí Maria, quando está saindo, mais uma vez, uma ilustração minha, tá, irmãos? Maria está saindo, vou dar notícia depressa. Aí Jesus, espera, Maria. Faz um favor, especialmente a Pedro. Diz para ele. Eu sei que quando lá atrás eu olhei para ele, quando ele estava me negando, ele se frustrou. Eu vi a tristeza no olhar dele. Eu vi a tristeza no semblante dele de decepção. Mas disse para ele que uma vez eu fiz uma promessa para ele, dizendo que iria fazê-lo pescador de almas. Avisa para ele que a promessa está de pé. Avisa para ele que depois de uma grande frustração, o milagre pode acontecer. Avisa para ele que depois de uma grande frustração, ele vai viver um novo dia. Avisa para ele. E aí mais tarde, Jesus se encontra com os discípulos à beira do mar. Os discípulos pescando. Jesus na praia pergunta, grita, ei, pescaram alguma coisa, tem peixe? Não pescamos nada. Está ruim o negócio hoje aqui, viu? Uma vez Jesus estava conosco, nos mandou lançar a rede, foi uma bênção, mas agora está difícil. Conversando com Jesus, não reconheceu a voz. Quando de repente, o discípulo amado, João, fala, Pedro, você conheceu essa voz? Pedro, essa voz não é uma voz que a gente já conhece? Não é familiar essa voz? Pedro, não, João, não lembro não de quem é. Pedro, é Jesus. É Jesus. Ele veio ao nosso encontro, ele veio ao teu encontro. Pedro, quando ouve isso, Pedro lança nas águas. Vai ter com Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, ele achando que Jesus ia dar uma dura nele, ia falar, Pedro, você foi reprovado. Pedro, olha, aquilo que eu te prometi, infelizmente, não vai dar mais para cumprir, porque você me decepcionou, você não tem como dar continuidade naquela promessa, nada disso. Jesus chama Pedro e fala, Pedro, vem cá. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Mais do que esse, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor Jesus, tu sabe o quanto eu te amo. Cuida das minhas ovelhas, cuida da minha casa, cuida do meu rebanho. Queridos, o que eu quero dizer nessa noite para você, para mim e para nós. A frustração, ela pode acontecer na minha vida, na sua vida, independente de raça, de cor, de posição. A frustração, ela pode acontecer nas nossas vidas. A questão é, nós não podemos nos manter frustrados. Nós não podemos deixar que ela enraize dentro de nós, a ponto de nós não voltarmos a sonhar. A ponto de nós não voltarmos a tentar mais uma vez.
William, vou usar você como exemplo, viu, meu querido? Uma certa feita ele me disse que entrou em um financiamento para comprar um apartamento, alguma coisa assim, né? E aí aconteceu um episódio que não deu certo. Foi mais ou menos isso? Não deu certo. Poxa vida, ele se dedicou tanto, ele investiu tanto naquilo que ele tanto sonhava. Quando ele olhou, eu falei, é agora que eu vou receber. Não recebeu. Mas e aí? Vamos nos frustrar, vamos nos enterrar, vamos nos decepcionar e vamos parar no tempo? Não. Continuou sonhando, continuou lutando, continuou indo atrás. Hoje está aí, com a sua casa linda, maravilhosa, melhor do que um apartamento, viu, William? Melhor do que um apartamento. Nada contra, né? Nada contra quem tem apartamento, não é isso. Mas melhor do que um apartamento. Uma casa ampla, grande. Ou seja, Deus ele realiza sonhos, querido. O que eu quero dizer com tudo isso é que depois de uma decepção, depois de uma frustração, depois de um momento não acertado, Deus tem um novo dia para você. Não podemos parar, deixar de sonhar. Qual é o teu sonho? O que você tem buscado? O que você tem buscado? O que nós temos buscado? Cada um tem o seu sonho individual, a sua particularidade. Cada um de nós temos. Continua buscando, continua sonhando, continua indo atrás. Não deu certo ontem, não deu certo hoje. Ei, Deus tem um amanhã para você. Deus tem um amanhã para você. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastor Davi, corre aqui. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Davi, pela oportunidade. Que Deus abençoe. Glória a Deus, palavra gloriosa, né, irmãos? Vamos orar, que a gente possa ouvir a voz de Deus no meio das nossas dificuldades. Geralmente, quando tudo está bem, é fácil ouvir a Deus e é fácil ver o Senhor. Mas quando tudo está difícil, é a hora do Senhor aparecer e realizar o seu milagre, amém? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nós ouvimos nesta noite, Senhor, a tua voz, Senhor, que nos levou a refletir sobre as frustrações e as decepções que muitas vezes nós temos no decorrer da vida, Pai, mas que o Senhor no comando de tudo tem suprido as nossas necessidades, ó Pai, e é poderoso para nos surpreender de uma forma muito maior daquela que nós imaginávamos ou pensávamos, ó Deus. Nos ajuda a focar o nosso olhar sempre em Ti, que é o autor e que é o consumador da nossa fé. Oramos agradecidos por esta palavra, Pai. Continua usando o pastor Marcos cada vez mais e mais em Tuas mãos, e a banda Sementes para louvar, adorar e bendizer o Teu nome, Pai. Continua a abençoar cada um dos Teus filhos de uma maneira rica e especial. Assim nós oramos, ó Pai, te pedindo e já te agradecendo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, domingo nós estamos aqui 9 horas para a nossa escola bíblica, amém? Penúltima aula do trimestre. Depois nós teremos um ensaio aí com os homens, para a gente participar do culto à noite. À noite, o encerramento da conferência da família, e os homens aí louvando e bendizendo o nome do Senhor, amém? Vamos para o nosso lar? Estende a sua mão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.